Ó, eu acho que a gente tem que falar hoje aqui, né, Mauro Betti? Você deve estar inteirado sobre esse assunto. A princípio, não. Sobre essa polêmica aí da Leila Pereira com a Mancha Verde. Sim. Né? Porque a presidente do Palmeiras, ela respondeu à nota emitida pela Mancha Verde, que é a principal organizada do Palmeiras, que criticou a diretoria por ceder o Allianz Parque para o rival São Paulo. A gente vai ler aqui a nota, né, da Mancha Verde, que diz o seguinte: as críticas que fizemos até aqui à presidente Leila Pereira refletem visões distintas sobre prioridades de investimento do clube, mas nenhum equívoco cometido nesse primeiro ano de gestão se equipara à inaceitável decisão de ceder o Allianz Parque ao clube que, décadas atrás, tentou tomar a nossa casa. Leila tomou tal medida sem consultar ninguém e, mesmo diante da repercussão negativa entre os palmeirenses, seguiu adiante com um acordo que só é bom para o nosso inimigo. Alheia às vozes divergentes, ela segue tomando decisões monocráticas e que parecem atender mais às suas aspirações pessoais do que aos interesses da coletividade palmeirense. A realização dessa partida lamentável no Allianz Parque constitui uma afronta à nossa história, aos nossos símbolos e à nossa coletividade. E é uma página tenebrosa a desonrar a memória dos bravos palestrinos da arrancada heróica que protegeram o nosso estádio do ataque inimigo. Olha aí, ó. E aí a Leila Pereira, ela responde à nota da Mancha Verde. Ela diz: eu fiz a seguinte pergunta: o que é melhor para o futebol? E responderam: jogar no Morumbi. Entrei em contato com o presidente Casares para saber da possibilidade. Ele disse: Leila, não tem problema nenhum. Vocês podem jogar. Mas nós, se precisarmos jogar no Allianz, tudo bem para vocês? Foi uma reciprocidade. Eu não administro o Palmeiras segundo nota da torcida organizada. Torcida tem que torcer. Eu sou presidente do Palmeiras, dirijo o Palmeiras. Se alguém da organizada quiser dirigir o Palmeiras, é fácil. Seja sócio, conselheiro, se candidate e vá dirigir. Eu fui eleita, eu tenho responsabilidade. Eu sei o que é melhor para o Palmeiras por estar no dia a dia. Aquilo foi torcedor que pichou. Eu amo o Palmeiras, sou apaixonado. Quem ama, não dê pedra. Quem ama não comete violência. Quem ama não estraga o patrimônio do clube. Quer pichar? Ok, picha o estabelecimento deles. Houve o desfile da escola de samba. A escola de samba deles não foi vencedora. Alguém foi lá pichar o muro deles? E é um campeonato só que eles disputam. O Palmeiras disputa vários. Olha aí, ó. A torcida... A Leila Pereira... O Palmeiras foi pro Morumbi? Foi. Eu tava lá. Ó, não, mas calma aí. Pessoas. Fausto, eu vou te passar a palavra. Não, mas a Leila Pereira mostrou uma coragem absurda, hein, na resposta dela, porque a gente sabe como é a torcida organizada, a gente sabe como é que é essa situação, e ela foi pro embate, Mauro. Ela que era bem próxima da Mancha Alviverde, antes de ser candidata, depois uma série de coisas, não só envolvendo o carnaval, mas depois a nomeação do assessor para trabalhar diretamente no Palmeiras, que já havia trabalhado no Palmeiras, Oliveira Júnior, né? Tem questões políticas, tem questões de clube, tem questões econômicas também. A Mancha Alviverde, por conta do carnaval, foi criando algumas animosidades com a administração da Leila quando virou presidente, aí a coisa descambou e tal. E assim, mas é bom dizer que o que a Mancha Alviverde publica na nota oficial, e sempre lembrando que no caso da torcida do Palmeiras e das outras também, é um conselho que, inclusive, às vezes nem o próprio presidente da Mancha concorda com a nota, mas meio que se solta baseado na maioria. E tem a ver com, evidentemente, a manifestação importante da maior torcida uniformizada do Palmeiras, né? Acabou de completar 40 anos. E que também tem a ver com o posicionamento de alguns conselheiros muito importantes e de um grupo que, inclusive, é o grupo que eu tenho mais identidade e afinidade, sempre lembrando que eu sou apenas um torcedor do Palmeiras, não sou nem mais nem menos, e não sou nem sócio do Palmeiras, porque já basta que eu já me meto o que talvez não devesse. Mas que é um grupo político muito importante, que é o Ocupa a Palestra, que é basicamente um que tem uma tese que é parecida com a minha, que é para liberar as ruas em torno do Palestra Itália, do Allianz Parque, em dias de jogo, né? Lembrando aqui uma pessoa que já foi assaltada 1,5 vezes lá, né? Por conta de uma série de coisas e que eu acho que ainda tem que abrir para não ficar do jeito que está. E esse Ocupa a Palestra é um texto feito por inclusive um querido amigo meu, foi
um pouquinho antes do Palmeiras e Santos, no Morumbi, citava uma série de situações que mostram que é difícil haver realmente uma reciprocidade, porque são estádios diferentes e lugares diferentes. O estádio do Morumbi está, não estou aqui nem defendendo, apenas citando um fato. O estádio do Morumbi está, aliás, perto de onde eu moro, num lugar onde não tem comércio praticamente, é só estádio. Diferentemente do que é o Allianz Parque, por óbvio. E do Allianz Parque não só é o comércio e ruas mais estreitas do que as avenidas muito mais largas do Morumbi. São, inclusive, sedes de algumas das torcidas organizadas do Palmeiras, né? A última vez que aconteceu um jogo lá do São Paulo, se não me engano, foi São Paulo e Portuguesa no Paulista de 95, e foi feito todo um planejamento que deve acontecer também segunda-feira em São Paulo e Água Santa, para se proteger essas torcidas. Mas é dever dizer que foi muito legal, e eu estava lá também como torcedor, e torcedor mesmo, lá nem como jornalista, estava com meu filho, no Palmeiras e Santos, no Morumbi, porque... E até andei propositadamente para ver as reações antes e durante. Ela colocaram um tapume, né, na frente da torcida do São Paulo. Mas mesmo assim, nas lojas do São Paulo foi tudo ótimo. O São Paulo recebeu muito bem o Palmeiras, como historicamente o Morumbi recebe desde a primeira inauguração de 60 e sobretudo a de 70, até aquela briga que aconteceu entre Corinthians e São Paulo, e aí o Palmeiras começou a jogar só no Palestra Itália, nesse parque, Corinthians no Pacaembu e desde 14 na Neoquímica Arena, na Arena Corinthians, enfim. Então houve uma... A reciprocidade não dá para dizer que é exatamente igual, porque as condições geográficas, comerciais são diferentes. Mas eu espero que tudo que foi ótimo de Palmeiras e Santos se repita segunda-feira em nome da paz. Entendo a manifestação da Mancha, entendo de gente que eu respeito e eu gostaria que isso acontecesse mais vezes, mas entendo os argumentos do Ocupa Palestra, que são reais, tal, mas em termos de um mundo ideal, não deveria haver problema. Sim, aconteceu em 42 até porque o São Paulo cedeu, o Palmeiras cede. Poderia ceder, eu acho que é bom para o negócio, seria melhor. Mas eu também entendo esse tipo de preocupação que envolve a Mancha Viverde, envolve o pessoal do Ocupa Palestra, e espero que segunda-feira a gente não tenha, segunda e terça-feira, depois do jogo de São Paulo, a gente não tenha nada para falar. Vanderlei pediu, Nilson, depois você fala também, para falar sobre essa situação, né? Dessa polêmica entre a Mancha Verde e a Leila Pereira. O grande público do Palmeiras foi no Morumbi, mais de 50 mil pessoas. Lá estava a torcida do Palmeiras. É praticamente ao lado do Morumbi a sede da Independente, a grande torcida, a maior torcida do São Paulo, e não foi registrado nenhum problema. Nem na chegada, nem na saída, não houve confronto. Ponto. Com relação à nota da Mancha, desde o primeiro momento eu fui totalmente contra essa nota. Claro que o assunto mais importante é quando ela diz que é uma afronta. A sessão como inquilino, São Paulo inquilino lá da Arena, foi uma afronta. Primeiro que, poxa vida, ela traz para o texto o episódio da Segunda Guerra Mundial. Já se passaram 3 gerações. 3. Seguramente o São Paulo tem no seu quadro associativo torcedores do Palmeiras. O Palmeiras tem no seu quadro associativo, pela localização, as pessoas moram próximas e usam as piscinas, aquelas coisas todas, torcedores do São Paulo. Dizem até que nos 2 conselhos, dizem que não são só torcedores dos clubes, pela convivência e pela vivência dentro dos clubes. Então, eu achei que assim uma nota inoportuna, é procurar pelo em ovo. Outra coisa, e agora sai uma nota da Independente do São Paulo, dando um recado para os comerciantes que foram citados pela Mancha. Senhores comerciantes. A gente só vai voltar para a Rádio Jovem Pan agora. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, Vanderlei Nogueira defendendo que seja usado o Allianz Parque, sim, pelo São Paulo, como foi usado o Morumbi pela torcida do Palmeiras. Achei muito inteligente e profissional o acordo entre os 2 presidentes, entre os 2 clubes. Mas eu dizia, para concluir, que saiu inclusive uma nota da torcida independente do São Paulo, dando um recado para os comerciantes que têm os seus negócios em torno da Arena do Palmeiras. Fiquem tranquilos, não vamos fazer absolutamente nada, podem abrir, que nós vamos respeitar. Tomara que seja verdade. E tem outra, né, Vanderlei? Tomara que seja verdade. A gente sabe de toda essa situação que deu uma polêmica em São Paulo aí, de quem mandou não ter briga. Tem um salve aí. Não vai ter briga nenhuma. É isso que eu ia falar. Não vai ter briga nenhuma. Não tem briga. Tem um salve aí avisando, rapaziada, atenção, não é pra brigar. Eu acho que ninguém vai querer fugir do salve aí não, hein? Agora, torcida do Palmeiras, vocês não fiquem bravos, mas o nosso avião, você sabe que o Flamengo tem inveja do avião do Palmeiras, o nosso avião vai ser locado, inclusive pro seu Flamengo. Se
você quiser, a Leila vai locar um avião também para os outros clubes. Fiquem sabendo disso, entendeu? Fiquem sabendo disso, que o Palmeiras, quando não utilizar o avião da Leila... Questão de logística, assim, se o Flamengo quiser utilizar, é só fazer a locação. Eu estou falando sério. Placar, eu não estou brincando, não. O São Paulo quiser utilizar, é só procurar a dona Leila, que a dona Leila vai locar o avião. Claro que a prioridade é do Palmeiras, certo? Não usando, o Palmeiras vai jogar na sua casa, o avião está paradão ali, parado dá prejuízo, parado o avião é só gasto, né? Então a dona Leila já decidiu que os clubes estão está à disposição. Até porque é uma empresa aérea lógico, então, está à disposição dos clubes no avião da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, Flamengo, não fique bravo, porque vocês têm avião, é alugado. O de vocês é alugado pela dona Leila. Não me dá paz que não aconteça nada. Eu entendo, repito, olha só, para citar aquele manifesto do Ocupa Palestra, foi assinado por 34 conselheiros, não só ligados ao Ocupa Palestra. E tem as razões, tem as emoções históricas, sim, tudo aqui. O próprio líder da Independente já respondeu do outro lado, também citando outras coisas. Enfim, espero que fique só na base das animosidades e não vale. Também não fossem no Morumbi. Já que é pra ser assim, então não fosse. A torcida não vai no Morumbi. É que nada, não vai, uai. Não, de novo, quer dizer, eu posso fazer na sua, mas na minha não pode. Mas tem as diferenças geográficas que não justificam, mas é diferente. Tem segurança pública. Não vamos ter briga, né? Oremos para que não tenhamos, mas não é exatamente a mesma coisa. Você vai na minha casa, você vai na respeito, sua, como na Vila Belmiro, como se, por exemplo, fosse o Corinthians jogando na Vila Belmiro como mandante, seria também complexo para as torcidas, pela rivalidade, também se o Santos mandasse na Neoquímica Arena, mas também é diferente, que a Neoquímica Arena, mais ou menos como o Morumbi, é mais ampla a área, não tem um grande... Mas procuraram o Morumbi. O Palmeiras poderia ter ido para a Arena Barueri. Os dois clubes com detalhe, hein? O Rogério Ceni não gostou, não. O Rogério preferia jogar em gramado normal, não em gramado sintético. Ele falou que vai ter... Acho que vai treinar, inclusive, lá. Quem que deu a nota aí? Domingo. Vai ter um treino do São Paulo lá na Arena do Palmeiras para adaptação ao gramado. Natural que seja, né? O Rogério falou que... Antigamente era diferente, mas, por exemplo, tem um clássico também, assim, e foi um clássico também em 72, depois de 71, quando o São Paulo venceu, foi bicampeão paulista. O então governador da ditadura, Laudo Natel, que era uma pessoa cordata, saudosa, recentemente falecida, sentou do lado do banquinho, nem Mussolini sentava do lado do gramado, mas enfim, mas não foi por isso que o Dulcídio acertou. Quem errou foi o Armando Marques, gol de cabeça do Levinha e tal. Aí no ano seguinte teve invasão, confusão, César com um psicólogo do São Paulino que invadiu o campo, foi uma bagunça. No ano seguinte, 3 de setembro de 72, o Palmeiras fez questão, uma frase histórica do então presidente Pascoal Juliano, que era assim: as rendas passam, os títulos ficam. E o Palmeiras foi campeão invicto do Paulista, o São Paulo foi vice-campeão invicto do Paulista. O Palmeiras, na época, que era mandante, era turno e retorno, pontos corridos, perdeu metade do dinheiro que ganharia, mas mandou no Pacaembu, o jogo que empatou por 0-0 e foi campeão, para evitar um campo que não era muito neutro mesmo, ainda mais na época da ditadura, com esse presidente do São Paulo, governador da ditadura, no auge da repressão, naquele momento. Não estou falando que o Laudo Natel influenciava dentro de campo, mas não era legal um governador de estado sentado no banquinho. Só uma coisa, dentro do gramado. Olha como faz falta o Pacaembu. Muito. Porque os clubes vão... É verdade. Os clubes que a eleição do Palmeiras mandou o jogo de 72. Vão ficar mais tranquilos ainda para alocar os seus estádios, tendo o Pacaembu reformado. Né? Com menos gente, 25 mil pessoas. Faz parte da Copa São Paulo. No ano que vem já tem Pacaembu. E aí o Pacaembu que a gente achava que não seria utilizado, pode ter certeza que o São Paulo vai se abrir muito mais a shows, o Palmeiras vai se abrir muito mais a shows para jogar no estádio Dr. Paulo Machado de Carvalho. Olha, e vou dizer, como torcedor, eu amei voltar ao Morumbi como torcedor. Foi lindo.